Welcome to the international teaching ministry of Dr. Joseph Matera. His message reaches every continent in more than 100 nations through his conferences and writings. Prepare to shift your thinking as you listen to this dynamic session. It's so good to be here again. We're excited over what God is doing in this church. Nós estamos felizes de estar aqui de novo hoje à noite. Estamos animados para ver o que Deus vai fazer aqui hoje. We believe the best years of this church are ahead. Nós cremos que os melhores anos dessa igreja ainda estão por vir. You have yet to experience the greatest moves of God. Ainda estamos para experimentar os grandes moveres, os melhores moveres de Deus. So I'm very excited to be a part of this great time in the history of your church. Estou muito feliz em fazer parte desse grande mover de Deus. In the next 5 to 10 years, there will be such incredible growth. E nos próximos 5 a 10 anos vai haver muito crescimento. And I'm excited over how God is moving in your leaders and the whole congregation. I'm excited over how God is moving through the leaders and the whole congregation. Eu estou muito animado em ver como Deus está se movendo no meio dos líderes e na congregação. And I'm very excited over our relationship and how God is knitting our hearts together. Eu também estou muito animado em ver como Deus tem feito o nosso relacionamento. Tudo bem aí? I'm sorry about that. Hã? Eu não sei, tem que ver aqui. Alô, tá ouvindo? Não? Consegue jogar aqui? I'm ready. Okay. Ok. And so I began a series on the Church of Acts. Eu comecei uma série nessa conferência no livro de Atos. Principles from the book of Acts. Princípios do livro de Atos. Because the book of Acts is not only a description of the church, Porque o livro de Atos não é tão somente uma descrição but da igreja. it's also a prescription of how all churches should act. É uma prescrição de como a igreja deve agir. So it's not just descriptive, it's prescriptive. Assim que não é só descritivo, é prescritivo. And that's why we need to learn from what this book teaches us. É por isso que nós temos que aprender sobre o que esse livro nos diz. And this morning I focused on their discipline of the Word of God. This morning we talked about how important the Word of God was for the Assim que church. essa manhã nós aprendemos sobre o quão importante é a palavra de Deus. How they were committed to the apostles' teachings. Como então estavam eles comprometidos com a palavra de Deus. And then it also says to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Então isso vai até a comunhão e partir o pão. And so tonight I want to focus on prayer. Assim que hoje à noite eu quero focar em oração. The book of Acts could be called the book of prayer. O livro de Atos poderia ser chamado de o livro da oração. Because as you look in the book of Acts, Assim como você pode olhar no livro de Atos, you will see that there was prayer before every move of God. você pode ver que havia oração antes de qualquer mover de Deus. There was either individual prayer or corporate prayer before God did something powerful. Havia oração individual e oração corporativa antes de qualquer mover de Deus. And I've personally been impacted by prayer. E eu tenho sido pessoalmente impactado pela oração pessoal. I learned that breakthrough comes through having a spirit of prayer. Eu tenho aprendido que há um romper através da oração pessoal. And before God did
great things in our community, E antes que Deus faça grandes coisas em nossa comunidade, and then in our city, em nossa cidade, and in our network, em nossa rede de contatos, sometimes I would have a spirit of prayer on me for 3 to 8 hours a day, de vez em quando eu tenho um espírito de oração de 3 a 8 horas por dia. where I almost couldn't have a conversation with somebody Às vezes eu nem posso conversar com alguém, because I was weighted down with a prayer that was so great that was just groans that would come out of me. que eu estava tão levado para uma oração que cresceria muito em mim. And this kind of prayer historically is called travail, or giving birth. E esse tipo de oração, então, se chama dar à luz, It's birthing prayer. dores de parto. And I have seen that when that kind of prayer comes on me, it's because God is breaking through to something big. E então eu tenho entendido que quando esse tipo de oração vem até mim, é porque Deus está rompendo algo grande. And even though I've written many books E ainda que eu tenha escrito muitos livros, and I come out with many writings every week, e eu escrevo durante a semana muito, people think that I've spent most of my time studying. a maioria das pessoas pensa que eu gasto a maioria do meu tempo estudando. But in my 48 years of being a Christian, Mas em 48 anos que eu sou cristão, by far most of my time was in prayer. de longe, a maioria do tempo que eu gasto é orando. Because I found that when I spend time in prayer Porque eu descobri que quando eu gasto tempo orando and in deep intercession, e intercessão profunda, the Spirit of God breaks through in my life, o Espírito Santo rompe na minha vida. and then it gives me the insight to understand the Bible Me dá um insight para entender a Bíblia, more than reading dozens of books. mais do que ler muitos livros, uma dúzia de So livros. that 1 hour of reading the Bible Assim que em 1 hora em ler a Bíblia, would be like reading it for 30 hours seria como ler a Bíblia em 30 horas, because of all the time spent in prayer. por causa do tempo todo que eu gasto orando. For many years, I spent 2 to 3 hours every morning praying Por muitos anos eu tenho gastado mais de 2 ou 3 horas orando, while I would listen to the book of Psalms enquanto eu ouvia o livro de Salmos, because I was going through a very difficult time porque eu estava passando por um momento muito difícil naquele tempo. and I needed strength every single day E eu precisava de força cada dia to go from fear to faith. para ir de uma situação de medo para uma situação de fé. And if it wasn't for that time in prayer every day, E se não fosse por aquele momento de oração todos os dias, I wouldn't have survived all those years in the church eu não teria sobrevivido todos esses anos na igreja, because of all the pressure that comes. por causa da pressão que sempre vem, Whether it's financial pressure, seja pela pressão financeira, leadership pressure, pela pressão da liderança, or the weight of God for the whole city, assim, e também pelo peso que Deus traz pela cidade toda. I found that being in the secret place is the key to being a strong Christian. Eu descobri que estar no lugar secreto é a chave para todo cristão. And I've never seen a person who had a strong prayer life fall away from God. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma vida de oração forte se afastar de Deus. I've seen intellects fall away from God. Eu já vi muitos intelectuais se afastarem de Deus. I've seen theologians fall away from God. Eu já vi teólogos se afastarem de Deus. But I've never seen a man or woman of prayer fall away from God Mas eu nunca vi um homem e uma mulher de oração se afastar de Deus. because they have a deep experience with the living God. Porque eles têm uma experiência profunda com o Deus vivo. It's not just theory. Não é só teoria. So when we look at the book of Acts, Assim, quando olhamos para o livro de we Atos, see how they experience God nós vemos como eles experimentam Deus, over and over again uma vez atrás da outra, because of their prayer.
por causa da sua oração, praying in the Spirit and walking in the Spirit. orando no Espírito e andando no Espírito. And I hope tonight that you will be very encouraged to keep praying E eu espero que hoje à noite vocês sejam encorajados a continuar orando. and that you will go to another level of prayer, E que vocês vão então a um nível maior de oração. both individually and as a church. Tanto como indivíduos, como coletivamente, como igreja. So as we look at the book of Acts, Assim, quando olhamos para o livro de Atos, we are now up to chapter 3, nós estamos no capítulo 3. and it says in verse 1 E diz no versículo 1, that Peter and John went up to the temple at the hour of prayer. que Pedro e João então foram ao templo na hora da oração, na hora nona da oração, Which was the 9th hour. a nona hora. And so we see that the church had set times every day when they met to pray. Assim que nós vemos na palavra de Deus que a Bíblia, que o povo de Deus, a igreja, estabelecia horários de oração. Now today, because of our work and because we're scattered, it would be hard to meet 3 times a day to pray. E hoje em dia, como nós temos muito trabalho e estamos todos espalhados com os nossos afazeres, às vezes é muito difícil se encontrar em oração. But we could pray through Zoom together Mas nós podemos orar através do Zoom, or through conference calls, ou conferências even if de internet, it's 15 minutes a mesmo que seja day. 15 minutos. But they had hours of prayer, Mas eles tinham ali horas de oração, even though they were Pentecostal, mesmo que fossem pentecostais, even though they moved in the power of God. ainda que eles se movessem pelo poder de Deus. And there were many healings and deliverances and miracles. Havia muita libertação e muita cura por Deus. The church had set times of prayer. A igreja estabeleceu tempos de oração. And sometimes we think that in the charismatic Pentecostal church, De vez em quando a gente pensa que numa situação de igreja carismática e pentecostal, we don't need to have these set times. nós não precisamos ter esses tempos We estabelecidos. just need to be led by the Spirit. A gente só precisa ser guiado pelo Espírito Santo. But when you have set times of prayer, Mas quando você estabelece horas para orar, you will see how God meets you. você vai ver como Deus pode te encontrar. Even when you force yourself to pray when you don't feel like it. Mesmo que você force a você mesmo a orar e você não está querendo isso. So God has called us to have rhythms in our life, Assim que Deus nos chama a ter ritmos de vida, sacred rhythms. ritmos sagrados. This was in creation from the beginning. Isso estava desde o começo na criação. We see God created the world in 6 days. Nós vemos que Deus criou o mundo em 6 dias. And every day as he was creating the world, E a cada dia, enquanto Ele criava o mundo, the angels of God were worshiping and rejoicing. os anjos de Deus o adoravam e se regozijavam. It even said that the trees of the field clapped their hands. Ele até chegou a dizer que as árvores do campo batiam as palmas, That the mountains rejoice, as montanhas se regozijavam, that even the animals are worshiping God. e até mesmo os animais adoravam a Deus. And so the first 6 days of creation Assim que nos primeiros 6 dias da criação, was really a liturgical worship service. ali nós podemos observar um serviço, um culto litúrgico, Pointing to the 7th day, which is the day of worship. apontando para o 7º dia, que seria o dia da adoração. So the culmination of creation was the Sabbath. Assim que toda a combinação da criação foi para o sábado, When God rested, quando Deus descansou. which means that the whole of 6 days was pointing towards worship. O que aponta para que todos os 6 dias apontaram para a adoração. And the whole cosmos was a sacred temple. E todo o universo, todo o cosmos era um templo sagrado. Heaven and earth were together
Os céus e a terra estavam juntos, as one temple worshiping God. como um só templo adorando a Deus. And that's why on the fourth day, E é por isso que no quarto dia, when God made the sun, moon, and stars quando Deus fez o sol, a lua e as estrelas, to be lights that lit up the universe, para serem luzes que iluminam o universo, that same word, light, is the word lamp. a mesma palavra luz também é a palavra lâmpada. And it's the word that we have for menorah. The menorah is the lamp in the tabernacle of Moses. E essa então é a palavra para menorá, que é a lâmpada do tabernáculo de Moisés. God told Moses to make a lamp with 7 lamps on the branch. Deus on the mandou tree. que Moisés fizesse uma lâmpada com 7 luzes, com 7 velas, To give light to the whole tabernacle, para dar luz a todo o tabernáculo. because the tabernacle was a microcosm of the original creation, which was the temple. Porque o tabernáculo era uma espécie de microcosmos de toda a criação. And so, as the lampstand in the tabernacle gave light to the whole tabernacle, Assim que desde que a lâmpada estivesse acesa e desse luz a todo o tabernáculo, so that the priest can do the work of prayer and incense to God, assim que o sacerdote poderia dar a adoração e incenso a Deus, God created the sun, moon, and the stars of the universe Deus criou o sol, a lua, as estrelas do universo, to be the menorah, to shine its light, para ser a menorá, para brilhar a sua luz, so that all of creation can look towards the seventh day, which is a day of worship. para que toda a criação pudesse olhar para o 7º dia da criação. And so all of us were created to worship. Assim que todos nós fomos criados para adorar. The rocks were made to worship. As rochas, as pedras foram The feitas para adorar. birds, the sun, the moon, the animal kingdom, everything was made to worship. Os pássaros, as pedras, tudo que existe foi feito para adorar. This table was made to worship. Essa mesinha foi feita para adorar. We don't understand it now, Nós não podemos entender isso agora, but in eternity, mas na eternidade we're going to find out nós vamos descobrir that even non-living things like rocks can worship. que até mesmo coisas que não são viventes, como as rochas, podem adorar. That's why Jesus said on Palm Sunday, É por isso que Deus disse então Jesus disse no domingo das oliveiras. he said, if you don't worship, then the rocks will cry out. Se você não adorar, as rochas o farão. Because he came to restore the whole creation back to reconciliation with the Father. Porque ele veio para reconciliar toda a criação com o Pai. And so we were made to worship. Assim que nós fomos feitos para adorar. And in eternity, we're going to see the birds, the fish, everything coming together to resound in worship towards God. Assim que nós vamos na eternidade ver os pássaros, os peixes e tudo que existe se ajuntando para adorar. And we were made in God's image, E nós fomos feitos à imagem de Deus. which means that we were called to reflect God's glory. O que significa que fomos feitos para refletir a glória de Deus. Which means that everything we do O que significa que tudo o que fazemos should result in worshiping God. deve resultar em adoração a Deus. Even if you're an architect, it should be done to the glory of God. An architect, everything you do for a living should be done for the Mesmo que glory você of não God. seja um arquiteto ou o que você faça da vida, deve ser refletido para a glória de Deus. Not just when you sing, Não apenas quando você canta,
The everyday things you do in life should be for the glory of God. Tudo que você faz no seu dia a dia deveria ser para a glória de Deus. Everything you do should be an act of worship. Tudo que você faz deve ser uma atitude de adoração. Not just when you have a worship team behind you. Não é só quando você tem um time de adoração, um ministério de louvor atrás de você. Not just when you have the emotional excitement of everybody together. Não é só quando você tem essa animação emocional com todos nós juntos aqui. The more mature you are, Quanto mais maduro você é, the less you need circumstances to motivate you to worship. menos você vai precisar de circunstâncias para te motivar a adorar. The more mature you are, O mais maduro que você é, even a simple thing like drinking a cup of water could be an act of worship. mesmo uma coisa tão simples como beber água, pode ser um ato de adoração. Because you know that it is God who gave you the water Porque você sabe que foi Deus quem te deu a água. and gave you a human body that could assimilate the water Ele te deu um corpo humano que pode absorver a água, so that every organ can function succinctly. assim que todos os órgãos do seu corpo podem funcionar bem. So the more mature you get, Assim que quanto mais maduro você fica, the more your whole life is an act of worship. mais a sua vida vai ser um ato de adoração. Not just when you're singing. Não apenas quando você está cantando. How many understand what I'm saying? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? And so when we look at the book of Acts, Sim, quando olhamos para o livro de Atos, we realize that God put sequences of time every day nós percebemos que Deus coloca sequências de tempo todos os dias. we should stop what we're doing Quando deveríamos parar o que estamos fazendo and spend time with God. e gastar tempo com Deus. And the reason why the early church had these rhythms E a razão pela qual a primeira igreja tinha esses ritmos is because there's so many problems in the world. é porque havia tantos problemas naquele tempo no mundo. So many things that could overwhelm us. Muitas coisas que poderiam nos envolver e sobrecarregar. When you have these rhythms that you follow, Quando você tem então essas rotinas, esses ritmos que você segue, you discipline yourself to come into God's presence você disciplina a sua vida para entrar na presença de Deus. at regular times every day Tempos regularmente, todos os dias, to make sure that you are grounded in God's presence. para se certificar que você está fixado em Deus. So even though Peter and John were great apostles of God, Ainda que Pedro e João fossem grandes apóstolos de Deus, they honored these sacred rhythms eles honraram esses ritmos, essas rotinas sagradas. and went to the temple during the hour of prayer. E eles então foram ao templo durante ou para a hora da adoração. Now all of your schedules are different. Agora todos os nossas agendas são diferentes. You do your best to align with the church schedule. Você faz o melhor que você pode para alinhar a sua agenda com a igreja. But in principle, you have to come up with regular times every day when you are praying, worshiping, and reading the Word. Mas em princípio você deveria alinhar a sua vida. A friend of mine wrote a great book, Um amigo meu escreveu um livro and he gave the example of these sacred rhythms like this. e ele deu um exemplo sobre essas rotinas sagradas como isso. He said that in some parts of the world Ele disse que em alguns lugares do mundo, where there are blizzards, it snows so much you can't even see in front of you. onde há tempestades de neve e neve onde você nem pode olhar na sua frente. And they have to tie a rope to their door Eles precisam amarrar uma corda nas suas portas. when they go outside of the house in these blizzards, E quando eles saem para fora, então essas ventanias, because sometimes they have to go out to do work, porque algumas vezes eles precisam sair e fazer alguma coisa, algum trabalho.
And if they don't have the rope in their E hands, se eles não tiverem essa corda amarrada nas suas mãos, they will be blinded by the snow. eles vão ser cegados pela neve. And even if they're only 10 feet away from the house, Talvez eles estejam a algo em torno de 5 metros da casa. they will freeze to death and die Eles vão congelar até a morte, because they can't find their way home. porque eles não vão poder encontrar o caminho de volta para a casa deles. When you have these sacred rhythms, Quando nós temos os ritmos, as rotinas sagradas, it's like having a rope é como ter uma corda that brings you home que te traz de volta para casa, in the midst of the storm no meio de uma tempestade, every day. todos os dias. So even if we're Pentecostal, we need to have systems in place. Sim, ainda que sejamos pentecostais, nós precisamos ter sistemas, Personal times where we set aside for prayer. tempos pessoais que nós separamos para adorar a Deus. And the early church followed the rhythm of the Old Testament. E a primeira igreja, então, seguiu o ritmo do Antigo Testamento. And so they had hours of prayer. Então eles tinham horas de oração. Why did they have hours of prayer? Porque eles tinham horas de oração. Because as Jews, the temple had hours of prayer. Porque os judeus tinham isso no templo como uma oração. We find that in Exodus chapter 29. Nós verificamos isso no capítulo 29 de Êxodo. God commanded them to offer a lamb every morning and every evening in the tabernacle. Quando Deus os pediu para oferecer um cordeiro cada manhã e cada tarde e noite. David said in Psalm 141 Davi disse em Salmo 141, 2, that he lifted up his hands que ele levantou suas mãos during the time of the evening sacrifice. durante o período do sacrifício da noite. David said in Psalm 55, Deus disse em Salmo 55, evening, morning, and noon, God hears his voice. noite, manhã e meio-dia, eu levanto a minha voz. He even said in Psalm 119, Em Salmo 119 ele também disse, in verse 164, no versículo 164, he said, 7 times a day I praise you. ele disse, 7 dias durante o dia eu te adoro. In the book of Daniel, E no livro de Daniel, we see in chapter 6 nós vemos no capítulo 6, that Daniel opened his window que Daniel abriu a sua janela and prayed 3 times a day, e orou 3 vezes ao dia, facing the east towards the temple in Jerusalem, olhando where para it used to be. olhando para o leste, em direção ao templo, aonde costumava estar. When Elijah fought the prophets of Baal in 1 Kings 18, Quando Elias enfrentou os profetas de Baal em Esdras 3:3. how many remember Elijah's 1 Reis 18:36. confrontation with the false prophets in 1 Kings 18? How many remember that? Quantos se lembram desse confronto entre Elias e os profetas de Baal? When he called down fire from heaven Quando ele chamou para que viesse fogo do céu to consume the sacrifice. para consumir o sacrifício. It said in chapter 18, verse 36, Isso é dito então no capítulo 18, versículo 36. that he called down fire Ele chamou fogo at the time of the evening sacrifice. na hora do sacrifício da tardezinha noite. There are people who think if we have these liturgies in our life, Tem pessoas que pensam, se tivermos essas liturgias na nossa vida, that we're being religious and we're limiting God. vai ser religiosidade e nós estamos limitando a Deus. But the opposite is true. Mas o oposto é verdade. You have more freedom when you have forms in your life. Você vai ter mais liberdade quando você tiver formas na sua You don't vida. have any forms or rhythms, then you have chaos. Se você não tiver formas e rotinas na tua vida, você vai ter o caos. And chaos leads to bondage. E o caos leva à
prisão. Even in the New Testament, Mesmo no Novo Testamento, not only do we see Peter and John going at the hour of prayer, não apenas vemos João e Pedro indo para a hora da oração, but we also see in Luke chapter 1, mas também vemos em Lucas capítulo 1, when Zacchaeus was appointed to be the priest in the temple. quando Zaqueus foi nominado como o sacerdote. It says that it was his rotation to offer prayer or incense in the temple. Ele disse que era então a sua rotina, sua rotação para dar ofertas no templo. And God honored that rotation and had an angel show up. Então Deus honrou essa rotina e trouxe anjos, apareceram anjos And prophesied the birth of John the Baptist. e profetizaram o nascimento de João Batista. God could have appeared to Zacchaeus at any time, Deus poderia ter aparecido para o Ezequias a qualquer momento, but he waited until it was his turn to go into the temple. mas ele esperou até que fosse a sua vez de ir ao templo. God honors these sacred rhythms. Deus honra as rotinas sagradas. And even after the original apostles were gone, E mesmo depois que os apóstolos originais foram embora, in the 2nd century, no segundo século, the Christian church a igreja cristã continued to practice morning, noon, and evening prayer. A igreja cristã continuou praticando oração de manhã, no meio-dia e à tardezinha para a noite. And if a person couldn't be with them, they do it by themselves. E se ninguém poderia estar com eles, eles fariam isso por eles mesmos, sozinhos. And so prayer is vital to everything God wants to do. Assim que oração é vital para o que quer que queiramos fazer. How many are following what I'm saying so far? Quantos aqui estão entendendo e seguindo o que eu estou dizendo? And now I'm going to go quickly without notes E agora eu quero passar muito rapidamente e eu não tenho anotações, so that we can have an overview of the book of Acts. para que nós possamos ter uma visão rápida do que é o livro de And I'm Atos. going to show you how prayer preceded every major move of God. Eu quero mostrar para vocês como oração precedeu cada mover de Deus. God is the same yesterday, today, and forever. E Deus é o mesmo antes, hoje e amanhã. And prayer will precede every major move of God in your life and in this church. Assim que oração vai preceder o mover de Deus na tua vida pessoal e na vida da igreja. And everybody E todos is called são chamados to seek God a buscar a Deus, commensurate to their assignment. comensurados para a sua comissão. If you think you have a great call on your life, Se você acha que você tem um grande chamado na sua vida, then you have to seek God greatly. então você tem que buscar a Deus grandemente. If you don't seek God greatly, Se você não buscar a Deus grandemente, you must not think you have a great call, você não deve achar que tem um grande because chamado. God will not do anything Que Deus não vai fazer nada, unless you seek Him. a não ser que você o busque. Are you hearing what I'm saying? Você está ouvindo o que eu estou falando? All right. So you never get to a point where you could be lazy and stop seeking God. Ok, então você não vai a lugar nenhum se você ficar preguiçoso e não buscar a Deus. Because the more you seek God, Porque quanto mais você busca a Deus, the more God will reveal Himself to you. mais Deus vai se revelar a você. The Bible says, draw near to God and He will draw near to you. A Bíblia diz que se você se voltar a Deus, Ele vai se voltar a você. You say, how near will He get? E você então pode dizer, quão perto Ele pode chegar? Well, Jesus said,
in my Father's house are many rooms. Então disse que na casa do meu pai há muitas moradas. You may have come into one room, Talvez você tenha chegado a esse quarto, essa morada, but don't stay there your whole life. mas não fique lá toda a sua vida. Some people stop growing after 1 year. Algumas pessoas param de crescer depois de um ano. God has called this whole church Deus tem chamado a essa igreja toda to go to a place para ir a um lugar they've never gone before. que vocês nunca estiveram antes. Because in my Father's house are many rooms. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. God has called you Deus te chamou to go to a place para ir a um local you've never gone before. que você nunca foi antes. So you could never get enough of God. Assim que nós nunca podemos ter o bastante do Senhor. And throughout all eternity, Até a eternidade, we're going to be going from one room to the next nós estaremos indo de um local para o outro. as God discloses himself more and more forever and ever. Assim que Deus se abre mais e mais para nós. And we will find that God's house is even bigger than the whole universe. E nós vamos descobrir então que a casa de Deus é maior que o universo So todo. there are many, many rooms. Assim que há muitos That locais, we could muitas moradas que nós podemos explorar. Some people are happy just because they're saved. Algumas pessoas estão felizes só por estarem salvas. And if you're content with being saved, you'll stay in the baby room the rest of your life. Se você está feliz só porque você é salvo, você está no local dos bebês na eternidade. Some people are happy because they can speak in tongues. Algumas pessoas estão felizes porque podem falar em línguas. But if that's what you're content with, you're just going to be a tongue talker the rest of your life. Mas se você está feliz com isso, você só vai ser um falador de línguas o resto da sua vida. But there's a level of prayer that is even beyond tongues, Mas há um nível de oração que está além das línguas. where it says in Romans 8:27, Como diz em Romanos 8:27, where the prayer gets so intense quando a oração fica tão intensa, that it cannot be articulated by any words. tão intensa que não pode ser articulada por palavras. And so let's keep going from one room to the next. Ficar indo de um local para o outro. My greatest desire is to know God O meu maior desejo é conhecer a Deus and to keep going into new rooms. e conhecer novos locais, novas moradas. I can't get enough of God. Eu não posso ter o bastante de Deus, eu quero mais. Moses spent 40 days and 40 nights on Mount Sinai Moisés gastou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. in the glory of God. E a glória de Deus. And when that time was over, E quando o tempo acabou, God asked him, "What do you want?" então Deus perguntou: o que você quer, Moisés? And he said, "Show me your ways that I might know you." E ele então disse: me mostre os seus caminhos para que eu te He conheça. said, "Show me your glory." Mostre-me a sua glória. After 40 days, Depois de 40 dias, no food, sem comida, no water, sem água, no cell phone, sem telefone celular, no social media, sem rede social. and he wasn't bored, E ele estava ali a bordo. because the more time you spend with God, Porque quanto mais tempo você gasta com Deus, the more fascinated you are with God, mais fascinado você vai estar por Ele. and the more you can't wait to get to know God more. E quanto mais você mal pode esperar por conhecê-lo mais. Being with God becomes your greatest addiction, Estar com Deus se torna o seu maior vício, your greatest joy. a sua maior alegria. If the devil could addict you with pornography, Se o diabo pudesse te viciar em pornografia, how much more can the Holy Spirit addict you with God? quanto mais o Espírito Santo pode te viciar em Deus. When Isaiah had the vision Quando Isaías teve a visão of God's glory in chapter 6 of Isaiah, da glória de Deus no capítulo 6,
He saw God sitting on his chariot throne ele viu Deus sentado ao seu trono. with the cherubs carrying his throne, E ali estavam os querubins carregando o seu trono. and they were in God's very presence E eles estavam na presença de Deus for millions of years, por milhões de anos. and they weren't bored. Eles não estavam entediados. Matter of fact, De fato, their only conversation was this. a única conversa era essa. Their mind was so blown by God A mente deles estava tão levada por Deus that they kept turning around looking at each other, que eles ficavam olhando uns para os outros, saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." eles dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. The whole earth is filled with His glory. Toda a terra está cheia da sua glória. With two wings they covered their face, E com duas asas eles cobriam a sua face. and they just looked at each other like E this, eles olhavam uns para os outros desse jeito. and they were so blown away E eles estavam tão levados, By tão the- estonteados by the being and personality and holiness of God pelo ser e pela personalidade de Deus. that they couldn't stop talking about Him. E eles não podiam então, por causa disso, parar de falar dele. That was their conversation. Essa era a conversa deles. And if you are not fascinated by God, Se você não está fascinado por Deus, it shows that you haven't really met Him yet. isso indica e mostra que você não o encontrou ainda. You may be saved, Talvez você seja salvo, but your knowledge of God is very minute. mas o seu conhecimento de Deus é muito diminuto, pequenino. You're in the baby room. Você está na sala dos bebês. You're in the nursery where they change diapers. Você está no jardim de infância onde se trocam as fraldas. That's okay. Está tudo It's bem. okay to have your diapers changed. Está tudo bem ter as suas fraldas trocadas. God won't condemn you for being a baby, Deus não vai te condenar por ser um bebê. but Christ bids you come. Mas Deus te chama para vir. There's more. Tem mais. There's more. Há mais. There's more. Tem mais. Experience more. Experimente mais. I'm so fascinated with God that I can't get enough of Him. Eu estou tão fascinado com Deus que eu não posso ter o bastante. Eu quero mais. I've read the Word so much that if I never read it again, nobody would know the difference. Eu já li a Bíblia tantas vezes que se eu nunca mais a lesse, ninguém ia saber. I could summarize most chapters of the Bible. Eu posso resumir a maioria dos capítulos da I Bíblia. could quote a lot of the scripture by heart. Eu consigo falar muito da palavra de Deus de cor. And yet, E ainda, what do I do at night? e o que eu faria à noite? I don't have the TV on Eu não tenho televisão ligada in the hotel room. no hotel, I have the scriptures playing, mas eu tenho as escrituras ministering to me while I'm sleeping. me ministrando enquanto eu estou dormindo. I have the gospels playing. Eu tenho o evangelho, o plano do evangelho. Many times while I'm sleeping, I'm literally dreaming of what Jesus is doing in the gospels. Muitas vezes, enquanto eu estou dormindo, eu estou sonhando com o que Jesus está fazendo através do evangelho. So that the Bible is not just an intellectual experience. Assim que a Bíblia não é simplesmente uma experiência intelectual. Jesus bids us come Ele nos diz para vir. and experience the word. Jesus nos diz para vir e experimentar a sua palavra. When you walk into the room of the word, Quando você entra no local da palavra de Deus, you're literally diving into
the story or the narrative of Scripture, Você está literalmente mergulhando na história e na narrativa da Escritura. and you're living in it while experiencing the Spirit teaching you about it. E você está vivendo e experimentando enquanto a palavra te ensina sobre And isso. so when I look at the Bible and read it, Assim, quando eu olho para a Bíblia e a leio, I'm not just looking at it intellectually, eu não estou apenas olhando para ela intelectualmente. I'm actually coming into a portal that is opened. Eu estou, na verdade, entrando em um portal que está aberto. The heavens open Os céus abertos, and enable me to experience what I'm reading, que me capacitam a experimentar o que eu estou lendo. so that the Word of God Assim que a palavra de Deus is burned inside of my heart começa a queimar no meu coração by the Spirit. pelo Espírito. And so while you read, Então, enquanto você lê, it's also an act of prayer é também um ato de oração and worship, e adoração. so that there's no separation between reading the Word and prayer. Assim que não há separação entre ler a palavra e orar. Because as you're reading the Word, you're abiding in Him, and the Spirit is interacting with your spirit and teaching you the story. Assim que enquanto você lê a palavra, você está obedecendo a Deus e Ele está te fazendo interagir com toda a história. So the more of the Word you get, the more you want the Word. Assim que quanto mais da palavra você tem, mais você vai querer dela. The more of God's presence you experience, the more you want more. Mas quando Deus te dá experiências com a palavra, mais você vai querer. And so we see in Acts chapter 3, Assim que nós vemos em Atos 3, God honored the rhythm. Deus tinha o ritmo. They went during the time of prayer. Eles iam durante o período, a hora da oração. And what happened? E o que acontecia? God set them up for a miracle. Deus organizava tudo para milagres. There was a man begging, Havia um homem pedindo esmolas. and Peter said, I don't have silver and gold, but what I have I give you. In Jesus' name, be healed. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado. The man was lame for 38 years, O homem estava ali durante 38 anos. and he leaped and he began walking and dancing. Ele não andava, mas de repente ele começou a pular e começou a andar e dançar. And a revival took place, E um avivamento tomou lugar. and many people got saved. E muitas pessoas foram salvas. But if they didn't honor the time of prayer, Mas se eles não estivessem honrando a hora da oração, they would have missed that kairos moment of the Spirit. eles teriam perdido aquele tempo kairos do Espírito. And when you make a sacred rhythm in your life, Assim que quando você estabelece uma rotina sagrada na sua vida, you give God opportunity você dá a Deus oportunidades to meet you para te encontrar and transform you. e te transformar. And God looks forward to those sacred times. E Deus não pode esperar, Ele está ansioso para ter esses momentos com And many você. times He will meet you in power. E muitas vezes Ele vai te encontrar em poder. In Acts chapter 4, Em Atos 4, after they were beaten for the name of Jesus, quando eles foram espancados pelo nome de Deus, it says in verse 27 to 33, diz no versículo 27 ao 33, that they came together que eles ficaram juntos and had a prayer meeting. e tiveram um tempo de oração. They didn't complain about being persecuted. Eles não estavam reclamando por serem perseguidos. They just prayed for more boldness, Eles apenas oravam por mais ousadia, that they could preach the word. para que eles pudessem pregar a palavra. And the Spirit of God fell in power, Então o Espírito de Deus veio em poder. and even the house they were praying in was shaken. E mesmo a casa onde eles estavam orando tremeu. And then they began preaching with boldness, E eles começaram a pregar com ousadia. and more miracles
E mais milagres. More people came to Christ. Mais pessoas vieram a Cristo. We see in Acts chapter 9, Nós vemos em Atos 9. Ananias was in prayer, Ananias estava em oração. and God gave him a prophetic word E Deus lhe deu uma palavra profética. to go to someone's house Vai à casa de alguém and lay hands on Saul, e impõe as suas mãos sobre ele, who just got saved. que foi salvo. And he prophesied over Saul, E ele profetizou sobre Saul. and his blindness was healed, E então a sua cegueira foi curada. and he was commissioned to be a great apostle for God. E ele então foi comissionado a ser um grande apóstolo de Deus. What would have happened if Ananias wasn't in prayer? O que teria acontecido se Ananias não estivesse em oração? Acts chapter 10, Atos 10. Cornelius Cornélio was praying. estava orando. He wasn't even saved, Ele nem era salvo, but he had regular rhythms of praying. mas ele tinha rotinas de oração. And because of that, E por causa disso, an angel showed up um anjo apareceu and told him what to do e o disse o que fazer so he could be saved para que ele pudesse ser salvo, as a non-Jew. como um não-judeu. At the same time, Peter, No mesmo tempo que Pedro, while somebody was cooking food for him, enquanto alguém cozinhava para ele, what did he do? o que ele faria? He went to the roof Ele foi ao telhado to pray. para orar. And while he was in prayer, E enquanto ele estava em oração, God gave him a vision Deus o deu uma visão that changed the whole Christian life. que mudou toda a vida cristã. Commanded him to go to Cornelius' house. E ele então mandou que ele fosse à casa de Cornélio. And that's when the gospel first came to non-Jews. E essa foi a primeira vez que o evangelho chegou a não-judeus. We see in Acts chapter 12, Nós vemos em Atos 12, Peter was arrested. Pedro foi preso. King Herod was about to kill Peter. O rei estava para matar Pedro. But in Mary's house, Mas na casa de Maria, they had prayer together, a whole prayer meeting going on continually. na casa de Maria havia orações contínuas, reuniões de orações contínuas. So that Peter would be released from prison. Assim que Pedro pôde ser liberado Because da of that prisão. prayer meeting, E por causa daquela reunião de oração, angel of God came and released Peter. um anjo do Senhor veio e From liberou prison. Pedro da And he prisão. was never executed for many years later. E ele nunca foi executado, ele não foi executado por muitos anos In mais Acts tarde. chapter 13, Em Atos 13, in the church of Antioch, na igreja de Antioquia, it said, while the elders were ministering to the Lord and fasting, e ele diz então que enquanto os presbíteros estavam jejuando e ministrando ao Senhor, God spoke to them, Deus falou com eles said to set apart Barnabas and Paul for the apostolic ministry. e os disse para separar Barnabé e Paulo para o apostolado. What would have happened if those elders were men of prayer and fasting? O que teria acontecido se esses presbíteros não fossem homens de oração e jejum? They would have missed the opportunity to send Paul out to be the greatest apostle the world's ever seen. Eles teriam perdido a oportunidade de enviar Paulo, quem foi o maior apostólico nunca visto, o maior apóstolo nunca visto. I could go on and on. Eu poderia seguir adiante e adiante, I'll just give you two more chapters. mas eu quero te dar só mais 2 capítulos. In Acts chapter 16, Em Atos 16, while Paul was praying, enquanto Paulo orava, he had a vision. ele tinha uma visão. Where God was calling him to go to Macedonia. E nessa visão Deus o mandava ir para Macedônia. There was no church in Western Europe at that time. E não havia igreja nenhuma na Europa Ocidental naquele tempo. So when he went there, Então quando ele chegou lá, the first place he went o primeiro lugar que ele foi was to a place of prayer foi a um local de oração, by a river. perto de um rio. That's where people would gather to pray, near rivers in those days. É assim como as pessoas fazem, elas se reúnem para orar perto de rios. Because that Lydia got saved. Lydia got saved. Porque Lídia foi salva. A lady who was at this river praying.
essa senhorita que estava perto do rio orando. And she opened up her house. Ela abriu a sua casa. And that was the beginning of the church of Philippi. E essa então foi o começo da igreja em Filipos. That's why we have the book of Philippians. É por isso que temos o livro de Filipenses. It all started with a woman and Paul going to a place of prayer. E tudo começou com uma mulher e Paulo indo a um local de oração. Last but not least. Por último, mas não menos importante, when Paul was on a ship quando Paulo estava em um barco and it almost was destroyed by a storm. e ele então quase foi destruído por uma tempestade. In Acts chapter 27, Em Atos 27, Paul was in prayer Paulo estava em oração and an angel of God appeared to him e um anjo do Senhor apareceu para ele and promised him e prometeu a ele that he will give him everybody on that ship. que ele daria a Paulo todos aqueles que estavam naquele navio. That not one of them would perish E nenhum deles ia perecer because of his faith. por causa da sua fé. And when they wound up going on the land in the island of Malta, Então, quando eles chegaram à terra na ilha de Malta, that prayer that Paul made aquela oração que Paulo fez resulted in all the men making it alive on the island of Malta. resultou que todos aqueles homens do navio estivessem vivos em Malta. And it resulted in a healing revival that led the whole island to Christ. E resultou então em um avivamento de cura que levou toda a ilha a Cristo. You can read that in Acts chapter 28. Você vai ver isso em Atos 28. And to this day, E até os dias de hoje, there's Christianity in Malta that is 2,000 years old há cristianismo em Malta de 2000 anos atrás. because of Paul's prayer on that ship. Porque Paulo orou naquele barco. How many of you want to be people of prayer? Quantos de vocês querem se tornar pessoas de oração? How many of you believe that you need to have set times of prayer in your life? Quantos de vocês creem que vocês precisam separar tempo da vida de vocês para orar? How many of you are going to begin prioritizing prayer tonight? Quantos de vocês vão começar agora a priorizar a oração? You're not going to wait until tomorrow. E não vão esperar até amanhã. You're going to start tonight. Vocês vão começar hoje à noite. As a matter of fact, De fato, why don't we all stand? enquanto todos vocês se levantam, And as we end this meeting, e como terminamos esse encontro, esse culto, I want everybody who's going to make a commitment to be a person of prayer to come to the front. eu quero todos vocês que querem fazer um compromisso de se tornar uma pessoa de oração, venham aqui à frente. And put your hands up before God. E coloquem as suas mãos para cima perante ao Senhor. And what we're going to do is we're going to believe God E o que nós vamos fazer aqui agora é acreditar em Deus, to open up your heart, para abrir o teu coração, to enlarge your heart, para aumentar o teu coração, that you will have a greater spirit of prayer than Para que you você- ever did in your life. para que você tenha um espírito de oração muito maior do que você nunca teve. We're going to believe God Nós vamos crer em Deus, that you're going to come into another room of God. que você vai entrar em um novo local de oração em Deus. Someone asked me once, how do I learn how to pray? Alguém uma vez me perguntou como eu aprendo a orar. I said, you can't be taught how to pray. Eu disse a ele então, você não pode ser ensinado a orar. You have to go to prayer meetings. Você deve participar de reuniões de You oração. have to be with people who know how to pray, Você deve estar com pessoas que sabem orar, because prayer is caught more than taught. porque a oração é muito mais experimentada do que aprendida. It's not intellectual, it's spiritual. Não é intelectual, é espiritual. So right now, everybody,
Assim que agora mesmo todos, simultaneously, simultaneamente, begin crying out to God. comecem a clamar ao Senhor. Come on, cry out. Vamos, Cry clamem ao out. Senhor, clamem ao Senhor. If you don't know what to pray, then pray in the Holy Ghost. Se você não sabe orar, comece a orar no Espírito. Cry out to God that He'll make you a person of prayer. Ore ao Senhor para que você se torne uma pessoa de oração. Cry out to God that He will open your heart. Ore e clame ao Senhor para que Ele abra o teu coração. Cry out to God that you will experience more of God than ever before. Clame ao Senhor para que você experimente de Deus como você nunca experimentou antes. Cry out to God that your life will never be the same. Clame ao Senhor para que a sua vida nunca mais seja a mesma. That from this point on, Para que desse momento em diante, you will pursue God, você vai buscar a Deus. whether you feel like it or not. Não importa se você quer ou não. You will have sacred rhythms. Você vai ter rotinas sagradas. You will have spiritual disciplines. Você vai ter disciplina espiritual. It's set times every day. Tempos separados todos os dias. Morning, noon, at night. De manhã, meio-dia, noite. Will you stop what you're doing to seek God? Quando você para o que você estiver fazendo para buscar a Deus. And if it doesn't work at noon, then you come up at another time. E se não der certo no meio-dia, você vem outra hora. Based on your schedule. Comece a sua agenda outra vez. So you have to carve out time for God. Você precisa chamar esse tempo para que seja o tempo de Deus. You have to give God opportunity Você precisa dar a Deus oportunidades to transform you, de te transformar, to meet you. te encontrar. If you choose entertainment over God, Se você escolhe o entretenimento no lugar de Deus, then you will remain unchanged. então você vai continuar sem mudança. If you continue to spend more time on social media Se você continuar gastando mais tempo nas redes sociais than seeking God, do que seguir a Deus, buscar a Deus, then you will have the fruit of social media. então você vai obter o fruto da rede social. Whatever you sow, you reap. O que você semear, você vai colher. Draw near to God. Draw near to God, Se chegue perto de Deus and He will draw near to you. e Ele vai chegar perto de você. That's a promise. Isso é uma promessa. Come on, everybody now, begin to draw near. We trust that you have been greatly blessed by this session. For further training, you can purchase one of Dr. Joseph Matera's books, subscribe to his newsletter, and connect to his video and audio teachings by going to josephmatera.org. You can also access daily posts by connecting to the Joseph Matera Facebook fan page as well as Twitter. For more information, contact him at info@josephmatera.org.